para o país, substituindo a Constituição de 1934. Iniciava-se aí o governo ditatorial de Vargas, conhecido como Estado Novo. Durante esse período, o país viveu sob o chamado estado de emergência, que permitia ao governo invadir casas, prender pessoas e exilar líderes oposicionistas. Getúlio Vargas mantinha em suas mãos amplos poderes, e seus atos não se submetiam à justiça. Os estados brasileiros perderam a autonomia política, ficando submetidos ao governo federal. Em comemorações públicas realizadas em todas as capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para desmontar o federalismo, demonstrar que o federalismo estava morto. Os partidos políticos foram extintos e as eleições democráticas suspensas. Greves e manifestações contrárias ao governo eram proibidas pela polícia. A polícia, que era política, comandada por Philip Miller, perseguia milhares de cidadãos, prendendo, torturando e matando. O culto a Vargas, a propaganda política durante o Estado Novo. Em 1941, o governo implanta o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, como órgão da Presidência da República para o culto à personalidade de Getúlio. O mais importante veículo de propaganda utilizado pelo DIP era o Rádio Nacional, que logo contratou um enorme elenco de artistas e alcançou público incontável. Outros veículos fundamentais utilizados eram os jornais A Manhã e A Noite do Rio, A Noite de São Paulo e o Velho, o Estado de São Paulo, todos integrados nas empresas incorporadas ao patrimônio da União. Além de todo esse imenso aparelho ideológico de Estado, o DIP contava com a colaboração de eminentes intelectuais como Almir de Andrade, Múcio Leão, Cassiano Ricardo, Orígenes Lessa e diversos outros. Através da Rádio Nacional, mobilizava compositores como Lamartine Babo, Ari Barroso, Almirante, Oduvaldo Viana e diversas outras grandes figuras da música popular. O Estado Novo recrutou também para seu aparato político o sistema escolar, através da revisão dos programas, da obrigatoriedade do ensino cívico, dos desportos, do canto coral e de desfiles majestosos, além da edição de livros didáticos, que eram manuais de propaganda de regime e culto a Getúlio Vargas. O Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. De 39 a 45, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra. Getúlio Vargas procurou manter o Brasil em posição de neutralidade e, com isso, tirar proveito do conflito mundial para obter vantagens econômicas. Em seu ministério, havia tanto simpatizantes da potência do eixo, como o ministro da Justiça Francisco Campos, quanto defensores das potências aliadas, como o ministro do Exterior Oswaldo Aranha. A partir de 1941, o Brasil passou a fazer acordo apoiando os aliados. Em troca de seu apoio, o governo Vargas conseguiu dos Estados Unidos grande parte do financiamento necessário para a construção da usina de Volta Redonda, obra de grande importância para a industrialização do país. Da sua parte, o Brasil comprometeu-se a fornecer borracha e minério de ferro para os aliados, e permitiu que militares norte-americanos se estabelecessem em bases militares do Nordeste. A Alemanha logo reagiu à cooperação do Brasil aos aliados. Entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos alemães torpedearam 9 navios brasileiros, afundando e matando mais de 600 pessoas. A agressão militar nazista provocou a indignação nacional. Multidões se reuniram em várias capitais, pedindo guerra e vingança contra os alemães. Em 31 de agosto de 1942, Getúlio declarou guerra às potências do eixo e preparou-se para enviar soldados brasileiros aos campos de batalha. Quando, em 1944, partiram para a guerra as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Comandados pelo general Mascarenhas de Moraes, mais de 25 mil soldados brasileiros partiram de diversas batalhas na Itália. Batalhas como as de Monte Castelo, Castelnuovo, Colétio e Fornovo. A política econômica do Estado Novo. Com relação à economia, Vargas empenhou-se em estabilizar a situação da cafeicultura e, ao mesmo tempo, diversificar a produção agrícola. Além disso, estimulou o desenvolvimento industrial. No início do período getulista, as exportações de café estavam abaladas devido à crise mundial de 1929. Preços e vendas em queda, cafeicultores falidos, milhares de trabalhadores do campo desempregados. Com o objetivo de evitar a superprodução cafeeira e recuperar o preço do produto, Vargas tomou medidas drásticas, proibiu que novas mudas de café fossem plantadas durante 3 anos e mandou queimar milhões de sacas estocadas em depósitos do governo. Lentamente, a cafeicultura foi se equilibrando e, a partir de 1939, o café voltou a alcançar bons preços. Buscando diversificar a produção agrícola, o governo incentivou o cultivo de outros gêneros, como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais. Entretanto, os lucros desses produtos eram inferiores aos do café. Na industrialização, uma das preocupações do governo de Vargas foi estimular o desenvolvimento industrial. Para isso, aumentou os impostos de importação, elevando os preços de produtos estrangeiros e diminuiu os impostos sobre a indústria nacional. A política de industrialização de Vargas visava substituir as importações de artigos estrangeiros por artigos de fabricação nacional. Em consequência, o número de fábricas da indústria nacional dobrou. Alimentos, tecidos, calçados, móveis e etc. A essas indústrias devemos somar a instalação no Brasil de filiais de empresas estrangeiras voltadas para a produção química, farmacêutica, de aparelhos elétricos, frigoríficos e motores de veículos, de pneus e etc. Preocupado com as dificuldades para a criação de indústrias de base, produção de máquinas e equipamentos pesados, produtos químicos básicos, minérios e etc., o governo passou a intervir na economia, fundando empresas estatais, para atuar no campo siderúrgico e de mineração. Vejamos os principais empreendimentos. Companhia Vale do Rio Doce, destinada à exploração do minério de ferro de Minas Gerais. Companhia Siderúrgica Nacional. Com a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o aço fornecido por essa usina era fundamental para o avanço da industrialização do país. Apesar do progresso alcançado, o setor industrial não superou a tradicional agricultura de exportação. Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, de 42 a 45, os produtos agrícolas como algodão e café voltaram a ser exportados em condições favoráveis. Política trabalhista do Estado Novo.
Durante o período getulista, o desenvolvimento urbano de São Paulo e do Rio de Janeiro atraiu para essas cidades grande número de trabalhadores rurais, que imigravam principalmente do Nordeste, fugindo da miséria, da exploração e das secas. Toda essa massa de trabalhadores pobres veio engrossar a mão de obra das indústrias do Sudeste. Com o progresso da indústria, cresceu o número de operários e, ao mesmo tempo, ampliou-se a consciência dos trabalhadores de que era preciso lutar por seus direitos. Percebendo a crescente força da classe operária, Vargas elaborou uma política trabalhista que tinha dupla função: conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer domínio sobre eles, através do controle de seus sindicatos. Essa política inspirava-se na Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, criada pelo fascismo italiano. Foram elaboradas nesse período inúmeras leis trabalhistas que asseguraram ao operário direitos básicos, como salário mínimo, férias remuneradas, jornada diária não superior a 8 horas, proteção ao trabalho da mulher e do menor, estabilidade no emprego. E em 1943, essas leis foram reunidas na Constituição das Leis do Trabalho, CLT, que representou um marco importante na história da legislação trabalhista. Apoiando-se no avanço das leis trabalhistas, a propaganda política do governo apresentada por Getúlio Vargas como grande protetor dos trabalhadores, uma espécie de pai dos pobres. Vargas procurava sustentar essa imagem por meio do seu estilo populista de governo. Pregava a conciliação nacional entre trabalhadores e empresários e colocava o governo como juiz supremo dos conflitos entre eles. De um lado, o populismo de Vargas reconhecia as necessidades e desejos dos trabalhadores, e por isso fazia concessões ao operariado. De outro, o governo utilizava essas concessões como um meio de controlar os trabalhadores, impedindo mudanças mais profundas. Para os empresários, o governo Vargas representou uma garantia de ordem pública e estabilidade social. Fim da Era Vargas, o retorno da democracia. A Guerra dos Aliados contra o nazifascismo foi aproveitada pelos grupos liberais brasileiros para combater o fascismo do próprio Estado Novo, combater a ditadura de Vargas. Sentindo a onda liberal que tomava conta do país, Getúlio procurou liderar a abertura democrática. Em fevereiro de 45, o governo fixou prazo para a eleição presidencial, concedeu anistia ampla a todos os condenados políticos, libertou os comunistas presos, entre os quais Luiz Carlos Prestes, permitiu a volta dos exilados do país. E nesse clima de abertura democrática foram organizados diversos partidos políticos como União Democrática Nacional, UDN, Partido Social Democrático, PSD, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Social Progressista, PSP. Foi permitida também a legalização do Partido Comunista Brasileiro, PCB, que vivia na clandestinidade. Nas eleições presidenciais, marcadas para 2 de dezembro de 1945, concorreriam 3 candidatos. O general Eurico Gaspar Dutra, PSD e PTB, contava com o apoio do próprio Getúlio Vargas, o brigadeiro Eduardo Gomes, UDN, e o engenheiro Iedo Fiuza, PCB. Queremismo. No decorrer da campanha eleitoral, Getúlio Vargas fazia um jogo político contraditório. Apoiava formalmente o general Eurico Gaspar Dutra, mas às escondidas estimulava um movimento popular que pedia sua permanência no poder. Esse movimento, impulsionado pelo PTB e pelo PCB, ficou conhecido como queremismo, palavra derivada dos gritos populares de "Queremos Getúlio". Aproveitando um momento de prestígio popular, Getúlio Vargas decretou em junho de 1945 a Lei Antitrust. Essa medida dificultava as atividades do capital estrangeiro no Brasil e acabou provocando a reação das empresas estrangeiras e de seus representantes. Os setores de oposição política a Vargas, temendo que ele continuasse no poder e impedisse a realização das eleições presidenciais, uniram forças para derrubá-lo da presidência. Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército cercaram a sede do governo, Palácio do Catete, e obrigavam Vargas a renunciar. A presidência da República foi entregue temporariamente a José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Era o fim do Estado Novo. Sem receber punição alguma, Getúlio Vargas foi afastado do poder, retirando-se tranquilamente para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul. Com o apoio político de Vargas, o general Dutra venceu as eleições presidenciais.